E aí, pessoal, beleza? Estamos dando início aqui a uma sequência de podcasts e hoje a gente vai estar falando aqui com um cara que deu certo, né? Um cara que veio aí de uma família bastante tradicional, com uma educação muito rígida, e vamos falar um pouquinho de tudo isso aí. Meu amigo de infância, Felipe Cabral. Muito bacana, gente. Valeu, galera. E vamos aqui continuar uma conversa bacana. Eu conheço o André há muito tempo. Também tem muita história para conversar aqui. Ei, vai ser muito legal. Escuta, vamos começar falando da sua infância. Como é que foi a sua infância? Você é filho de quem? Eu sou filho do Cabral, seu José, dona Sônia. Ele foi uma infância bem bacana, me trouxe uma estrutura bem legal em colégios particulares, assim, numa base bem bacana desde a minha infância mesmo, super rígido, bem próximo de mim, me acompanhando. Foi bem legal, viu, André? Foi bem bacana essa instrução. E irmão da Fabiola, né? Irmão da Fabiola, isso. Você é o mais novo? Eu sou o mais novo. Ei, a rapinha do tacho, né? Tá certo. E tem uma curiosidade que o Felipe, hoje você é um profissional de telecomunicações, né? Trabalha numa grande empresa aí, numa das maiores do ramo, mas teve uma vertente para música, estudou música, toca cavaquinho, toca sax. Conta um pouco disso aí. Teve uma época na minha vida, André, lá para os 15, 16 anos, onde tinha um pessoal no condomínio onde eu morava, que eles começaram a se envolver com a parte do samba, do cavaquinho. Era uma época que já estava voltando na mídia, né? Todo mundo estava voltando para isso. E aí eu resolvi, falei pro meu pai, pai, eu quero tocar um instrumento, vou estudar música. Ele achou muito bacana isso, assim, nessa questão dessa estrutura nessa adolescência, para trazer um pouco da cultura, né? Um pouco de arte, né? E não se envolver com tantas coisas ruins que tem no mundo, né? Já tinha, né? E hoje ainda mais ainda, com a comunicação, né? Muito mais fácil, muito mais acessível, então... Porque você é daquela época que não tinha computador, não tinha internet. Nada. Quando você era moleque, não tinha. Moleque. Que idade você tá? Tô com 40 anos. Ah, não tinha. Não tinha. O computador, a internet tá o quê? 20 pra cá, né? Mais ou menos. Foi. Para chegar mais acessível foi, né? Para as pessoas assim, tão rápido, né? A informação no celular, hoje todos os tablets, etc, né? E aí, André, eu peguei e falei pro meu pai, ele começou a pesquisar, encontrou a escola de música do seu pai e aí a gente começou a se conhecer, né? Foi muito bacana essa E hoje a gente descobre que a gente tá ficando velho. Né? É verdade. Mas o legal é que o curioso aí, vamos começar, vamos falar de um monte de assuntos aí, e uma curiosidade muito bacana é a questão religiosa da tua família desde muito, muito tempo atrás, né? Então, lá no início, o Cabral sempre foi evangélico. Não, ele se converteu. Meu pai, ele casou com a minha mãe evangélica. A família da minha mãe, da minha avó, por parte materna, é evangélica, todos eles, e já trouxe essa base. Meu pai se casou e aí a minha mãe teve um distanciamento dessa parte evangélica. Nós não ficamos por esse período ainda, até meus 15, 16, 17 para 18 anos já, pós-adolescência, pré-adolescência, né? E aí eu comecei a ter um contato com isso por questões que aconteceu na vida, né? Que acontecem na vida, altos e baixos, emocional, familiar, contexto no geral, né? E aí eu tive o contato com o evangelho através da minha avó materna. Eu lembro que eu achava curioso, porque teve uma época que a sua mãe ia pro lado da questão budista, né? Ela ainda é professora de yoga. E ela começou nessa linha. É yoga ou yoga? Alguns falam yoga, outros yoga. Eu acredito que seja yoga. Não tenho tanta certeza dessa daí. Do fundamento da onde é. E a Fabiola é católica? A Fabiola é católica. Que coisa. E não tinha assim hoje em dia a gente vê que existe uma polarização
né? Ah, se você é macumbeiro, não olha para sua cara, se o outro é, né? Não tinha uma polarização, não tinha na família, né? Não tinha. Mas eu, assim, por mim, eu sempre tive base nessa questão. Sempre me estruturei. A gente sempre, por mais que tinha essa questão espiritual tão diversificada, nós sempre fomos uma família constituída e sempre estava junto, unido para qualquer situação. Inclusive essa situação dos altos e baixos que eu falei foi compartilhado para toda a família, mesmo nós muito novos, entendeu? Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, sempre foi a estrutura base de tudo isso. Então eu acho que isso daí foi muito, muito importante para a nossa família, para a gente ter uma direção, tanto espiritual, quanto financeira, quanto na questão de criar os filhos, relacionamentos, quem que a gente ia buscar para estar junto da gente, para o nosso futuro, né? Então essa base, estrutura de estar sempre junto, saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão, quem é a irmã, e ter aquilo lá como referência e exemplo, eu acho que foi o primordial. A partir daí, no Evangelho, eu comecei a me caracterizar melhor disso daí, entendeu? E aí o Evangelho trouxe para mim essa direção espiritual, na questão dos ensinamentos, e aí trouxe uma estrutura fortalecida. E o Felipe é um dos, hoje evangélico, né? Isso. Mas ele é um dos evangélicos assim mais tolerantes que eu conheço, né? Eu sempre te digo isso porque você é aquele cara que vive o que prega, né? Hoje em dia tem muita gente que eu prego tal coisa, eu falo que salvem os animais, legal, mas aí eu prendo meus passarinhos, né? E fica aquela ambiguidade e tudo mais. E eu sempre consegui conversar de Bíblia contigo, né? Mesmo eu não sendo evangélico, sem sentir uma discriminação. Eu sempre dividi muito essa questão. É como a gente estava conversando recentemente para falar da questão da opção sexual, entendeu? Então a gente tem que ter essa característica de respeitar o seu próximo como unânime, entendeu? Então ele tem que ser respeitado na opção em que ele tem, tanto religiosa quanto sexual, quanto qualquer decisão na vida em que ele tomar, tem que ser respeitado. Ele vai sofrer uma consequência quanto a isso, pelas decisões que tomou na vida e por tudo que teve, e essa questão tem que ser respeitada. Não pode não ser a minha mesma decisão, minha opinião, meu trajeto que eu tenho, mas tem que ser respeitado. Aí, a partir desse momento que você leva o respeito para a pessoa, você também é respeitado. Então ela passa a te ouvir melhor, passa a entender o seu lado, as suas opções. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que é uma forma em que Jesus pregou, né? Jesus Cristo pregou isso, chegando junto de prostitutas, de ladrão, de quem seja, andava junto, comia junto. Então ele estava ali naquele meio, respeitava totalmente esse lado da pessoa e não vivia aquilo. Então eu acho que hoje em dia o Evangelho tem que se pregar essa forma, né? Na Bíblia. O respeito, né? Devia ser é uma cláusula pétrea, né? Assim, sem isso aí a gente não consegue nada. E escuta, mas tem uma passagem engraçada que parece que a Fabíola também é professora de yoga, se formou e tudo mais, né? Sim. Conta pra gente aquela passagem que ela foi pra Índia. É verdade. É muito boa essa história. Eu não tenho muito contato dessa informação, porque eu era pequeno ainda, né? Ainda não tinha tanto contato. Só que ela foi sozinha, né? Ela se envolveu sozinha. Ela contou que quando ela chegou lá, a cultura de lá é uma cultura totalmente diferente. É outra coisa também que eu estava estudando esses dias, e a questão do evangelho. É como se você fosse para um outro país. Quando você se torna um evangelho, é uma outra cultura, é um outro ambiente, é um outro linguajar, é uma outra vida. E essa cultura diversificada de país, para a Índia é bem grande, né? É um choque cultural bem engraçado. Escutou os ratos, as vacas, né? É uma cultura louca, bem né? complicada. E para ela chegou lá, ela teve
ela teve complicação para se comunicar, né? Teve bastante dificuldade. Primeiro que ela foi com uma bota de couro, não foi? Ela foi com uma bota de couro e não sabia que lá a vaca ela era idolatrada. E aí ela foi bloqueada por isso. Lá no aeroporto. Foi. O cara falou, não, pera aí. Como é que... E aí pegou o táxi e o taxista... Ela teve que tirar a bota. Um monte de lugar. Perdeu a bota. Foi. Aquela que ela comprou, caramba. Foi. Perdeu a bota. Aí ficou no aeroporto. Conta passo a passo. Ela conta essa história. Aí ela entrou no táxi. Foi, e o taxista levava ela e ela tentando se comunicar e não sabia ainda pra onde Qual ir. que é a língua que eles era falam? pra algum lugar. Indiano? Não faço ideia. E talvez até um dialeto e tudo mais. Talvez. Né? E ela só falava inglês. Só inglês. Ah, legal. Muito pouco ainda, muito pouco. Até chegar um hostel. A aventura da Fabiola é demais. Mas aí ela foi e o cara do táxi achou que ela queria que ela... Conseguia por se comunicar. cultura, ela tinha que dormir na casa da família dele. Foi isso. É o que ela conta é isso daí. Esse choque de cultura assim tão grande, né? Na questão de conseguir se comunicar, de conseguir fazer essa viagem. Diz que foi uma aventura. Mas daí ela foi pra casa gigantesca. do cara, porque o cara insistiu. Não entendia, não falava, chegou num lugar onde não sabia que lugar que era, tentando tirar as malas, ele não deixava tirar as malas do carro. Ela falou, eu tô sendo sequestrada, né? E não, era a cultura dos caras. Cultura de lá. Aí foi pra casa do cara. Foi. E lá ninguém... E banho. Conviveu, passou e esse lance, e depois foi direcionada pro hostel. E o banho? Como é que é o banho lá na Índia? Cara, eles tomam banho. Toma, né? Uma vez a cada coisa. Uma vez por ano deve ser, viu? Caramba, cara. Cara, é um choque cultural muito grande, né? É isso que eu falo da questão do evangelho. Viu? É verdade. Quando a gente se torna... É um outro clã, né? Se torna um evangelho, a gente está tendo um choque de cultura. A gente precisa perder alguns hábitos nossos e isso daí vai gerar novos valores na nossa vida, na questão de ter a base, né? Que é o batismo, né? Você morrer, aquele cara morrer... Exatamente. E aí vem um novo, né? Exatamente. Falou, agora o negócio é o seguinte, a cartilha tá aqui, a partir de agora é assim. E essa novidade de vida traz pra gente muito prazer. Assim, pra mim, pelo menos, né? Como exemplo aí, é prazeroso demais viver isso. Mesmo que muitas vezes a gente seja injustiçado, bateu no carro e teve que pagar... porque por questão de discussão, não vou discutir, vou ficar calado, vou ficar na minha. É uma nova cultura, é um novo linguajar, é uma nova vida, onde a gente prende a ira, prende o nervosismo, não se ira mais. Cara, é difícil viver isso, né? Não pelo próximo, mas por Deus, né? E aí a gente coloca Deus em primeiro lugar. E aí a gente passa a conviver com o próximo de uma maneira bem mais... E eu vi que recentemente lá no seu canal você tem feito vídeos curtinhos com alguns versículos, alguns capítulos, né? Exatamente, André. Eu tô publicando agora, recentemente pelo Instagram, né? Felipe.Cabral. E pode me seguir lá, vai galera. Vai estar na tela aqui. É bem legal o link lá. A gente tem alguns versículos e traz bastante ensinamento. Porque a Bíblia, ela traz várias direções. Ela traz a direção no sentido financeiro. Ela traz a direção no sentido familiar, relacionamento, casamento, filhos, tudo. Todos esses itens aí a Bíblia vem trazendo para nós. É um livro, é a palavra de Deus que nos direciona em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que é a base de uma pessoa cristã, evangélica, que segue Jesus. É a palavra de Deus. Não, legal. E como é que você vê esse negócio de... eu sei que se a gente fizer uma timeline, assim, uma linha do tempo, você, sei lá, 30 anos atrás, você era menino, você era filho. E hoje você é pai do Gabrielzinho e tal. Puta, moleque bacana, bonito pra caramba. Que não puxou você, não sei quem que ele puxou, mas bonito, moleque. E como é que é pra você essa experiência de ser pai, assim? Como é que você enxerga? Que o nosso mundo de infância era um. Hoje o mundo das crianças é outro. Hoje, a molecada tá com o celular na mão e a gente muitas vezes não sabe se é coisa legal, se não é.
Eu acho que isso tira um pouco a iniciativa das pessoas, porque tá tudo ali. Ah, eu quero uma pizza. Pô, eu clico ali e vem a pizza, né? E tá tudo fácil, né? A informação é muito rápida. Como é que você vê essa diferença, assim? Eu acho, primeiro, na criação de filhos a gente aprende, né? Eu aprendi muito, ainda estou aprendendo muito com o Gabriel mesmo e com exemplos, mas eu acho que o primeiro passo é o exemplo. Então, assim, se você não quer que ele faça, ainda mais na idade que ele está, né? Até 9 anos, aí, nesses primeiros passos, você não quer que ele faça, mesmo desde pequeno, você não deve fazer. Então, a partir do momento que você está num celular ali, e não tem interatividade com ele, não tem comunicação com ele, não faz mais nada, o que ele vai fazer é mexer no celular e não ter interatividade, não ter comunicação, não ter relacionamento. Então eu prezo muito, meu pai sempre prezou muito essa questão da gente viajar, passear junto, fazer alguma atividade que ele goste, mesmo que seja jogar videogame, estando junto com ele, não deixando junto com os amigos, vai na casa de um amiguinho, é algo esporádico, mas quem tem que estar com ele, o melhor amigo dele sou eu. Então eu acho que o exemplo ali para passar para ele e para as crianças no geral é o primordial. E acho que hoje se perde muito isso daí, a questão da referência do pai, a referência da mãe, ser exemplar na vida da criança. E a mãe dele é brava pra burra, ela sofre pra cara dele, sofre, né? Ela que não escuta. Ela faz um pão de alho, pessoal. Nossa senhora. Não, pão de alho não, é um molho de alho, né? É um molho de alho. Mas é igual cabeça de bacalhau, né? Você sabe que existe, mas nunca vê, né? Só vi uma vez, né? Caviar. Se come uma vez na vida já tá bom, né? E ela é brava, ela é bem rígida. Assim, pelo menos é o que parece, né? Não, ela é sim, ela é bem... Ela instrui na questão de ser autoritária. E isso daí é importante também. A criança ela tem que saber quem que é pai, quem que é mãe, assim como a gente tem que saber quem que é polícia, quem que é a presidente, quem que é governador. A gente tem que entender essa autoridade. A hierarquia, né? Essa autoridade, ter respeito sobre ele e entender que ele é supremo. Não tem como... hoje em dia está se perdendo muito isso. A questão do pai, na questão do legado, na questão do que vai trazer para essa geração, na questão de ter um respeito perante a governos, presidente, entender que eles são supremos. Mesmo que haja hoje tanta corrupção e tanta questão aleatória, né, André? Eu acho que tem que se ter um respeito, né? Tem que se orar, tem que se ter esperança em um país melhor, em um futuro melhor nessa geração. Então a gente tem que começar de agora. A gente tem que ser o exemplo. Nós temos que ser aquele que vai mostrar para essa geração o que eles vão ser, o que eles devem ser e como devem caminhar, né? E eu creio que o futuro do Brasil está nisso, entendeu? Eu creio que o futuro do Brasil é o que o pai é. Então o futuro do filho vai ser o que o pai é. Então, mas peraí, e se o pai for uma pessoa que cometeu algum crime, então teoricamente esse filho vai ser um criminoso também, não? Pode ser que sim, mas todo crime e toda a pessoa que comete um erro na vida, existe uma regeneração. Ela pode se tornar uma boa pessoa e aquele processo que ela passou disso pode ser o maior exemplo para o filho dela. É verdade. Entendeu? Então eu acho que mesmo que houve erros nessa estrutura, mesmo que seja um presidente, vamos usar um presidente como líder, mesmo que houve erros nesse processo, eu acho que após o conserto, tudo aquilo lá serve como testemunho para que mostre que há mudança, que há transformação e que a nova geração não precise passar por isso para que seja algo futuro para um país, né? Legal. E essa questão cultural aí da música, como é que se enxerga a música hoje? Como é que se enxergava, sei lá, 10 anos atrás? Como é que você vem enxergando essa evolução que está acontecendo aí? Eu acho assim, André, eu entendo na questão da pandemia que veio por causa dessa... que veio trazer não só para outros, mas também, principalmente para essa área, né? Veio trazer aí um déficit bem grande no futuro.
Mas eu acho que a arte, no geral, e a música, é algo que, primeiro, que é de Deus, é algo de Deus, assim, eu entendo que foi instrução de Deus para que nós pudéssemos louvá-lo e engrandecer o nome do Senhor. Mas entendo também que faz parte de uma vida. E direciona, a arte no geral, ela direciona a nossa mente, ocupa a nossa mente numa área em que há a necessidade de ocupar. Então eu entendo assim que toda parte da nossa mente, toda parte do nosso corpo em geral, precisa ser ocupado por uma área específica. Por exemplo, atividade física, precisa se ter. Mesmo que for uma caminhada após um almoço, mesmo que seja algo assim, precisa se existir. Caminhada após o almoço. Eu sou da época que fazia o quilo depois do almoço. depois de um churrascão, né? Caminhar, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar água aqui. Mas, ó, vê se você entende o que estou te falando. Não, a atividade física para o corpo, ainda mais quando a gente chega na nossa idade, né? Aos 40, depois dos 40, vai chegando aos 50, 60 e os 80 da vida, o essencial que a gente perde, né? Então a nossa mente precisa trabalhar o lado físico, emocional, o lado estrutural, na questão financeira. Então são áreas divididas que precisam ser trabalhadas na nossa mente, que traz uma estrutura. E você é um cara que você e sua família inteira quase já tiveram Covid, né? Já foram acometidos aí. Você, sua esposa, o Gabriel. Seu pai não, nem sua mãe. Não, meu pai ainda não. Seu pai tá enclausurado. Tá igual aqueles monges no castelo. Aí, Cabral, tá igual o monge no castelo. Felipe que tá falando, hein? Não sou eu, não. É verdade. Tá se cuidando muito bem. Eu acho que esses protocolos é muito importante. Acho que deve se seguir. Meu pai é um exemplo maior disso. Está super isolado, usa máscara o tempo todo, álcool gel o tempo todo e tem se resguardado. Eu acho que é a nossa ferramenta hoje que a gente tem por questão na saúde ainda não está tão certo, né? Essa questão na vacina, né? Na questão de mortes, etc. Então, eu acho que ninguém sabe exatamente o que acontece, o que o vírus faz, né? Eu tenho amigos que pegaram, que um ficou com o joelho ruim, o outro ficou com problema, teve que fazer fisioterapia pulmonar, que eu nem sabia que existia isso. E assim, casos, você fala, meu Deus, como é que... E tive amigos que faleceram também, né? Então, e na minha família foi recente, faz uns 15 ou 20 dias aí, a gente passou esse período isolado, com acompanhamento médico. A minha esposa foi a que teve mais um problema de saúde maior, teve febre, alguns problemas com falta de ar, mas tranquilo. Eu e o Gabriel tiramos de letra uma tosse simples, bem simples. Foi o que você falou, né? Alguns quadros são mais graves, outros menos graves, a gente não entende. Então, por isso que é importante esse protocolo de continuar higienizando as mãos, continuar usando máscara, todas essas... Isso daí eu acho interessante. Não, legal. E vamos para assuntos mais polêmicos aí. Por exemplo, porte ou posse de armas. Você é contra, você é a favor? Como é que é isso para você? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo o seguinte, eu acredito que há uma responsabilidade social, isso daí não somente política, mas há uma responsabilidade social. Eu acho que hoje a sociedade no geral, como falando de Brasil, a mentalidade para se ter uma arma, assim, eu acho que ainda não está tão concretizado hoje. Aí é individual. Existem pessoas que sim e pessoas que não. Aí tem que se passar ainda, eu acredito que tem que se passar por todo o processo, né? Eu acho sim, até que é um processo complicadíssimo, nossa senhora. Tem alguns estados, até nos Estados Unidos, né, que já é bem mais acessível, né? A pessoa vai no mercado e compra. Então, né? é menos burocrático, isso, né? Eu ainda acho que isso daí é importante, essa questão de ter todo esse processo, na questão do psicotécnico, da saúde mental, tem que se ter vários estudos em cima de uma pessoa para ela ter a arma e utilizar aquilo lá de forma correta, de forma compatível ou até mesmo responsável, né, diante de uma sociedade que a gente tem no dia de hoje, né? Claro, mas olha, mesmo assim,
com essa questão da venda muito mais facilitada nos Estados Unidos, a estatística diz que o maior número de homicídios é por faca de cozinha. Mas sabe uma outra estatística que eu estudei por lá? Claro que lá tem muita divisão de estados, cada estado de um jeito, né? Tem uma modalidade, né? Mas eu estudei recentemente um tópico que diz que lá toda criança é o terceiro país onde tem o menor índice de crianças analfabetas. E existe uma responsabilidade do Estado no geral, do governo, daquele Estado, em monitorar isso daí. Se o pai e a mãe não colocam aquela criança para estudar, para que ela se forme ali naquele mesmo município, naquele mesmo local, já vai direto o Estado ali, já retira aquela criança, coloca numa outra família, verifica qual que é aquela situação daquela família. Então aquela criança já vem formada. É rígido, né? De uma maneira bem diferente. Hoje a gente ainda tem um déficit em alguns estados no Brasil, falando de Brasil, né? Onde muitas crianças não têm sequer o básico do ensino. Verdade, Entendeu? Então, como é que uma criança que tem um básico de um ensino, assim, pelo menos o mínimo do aprendizado, vai formar uma situação na mente dela para se ter um porte de arma, ou até mesmo para falar em público, para se ter voz, para debater com o governo, com o Estado, entendeu? Então, acho que o primordial aí é essa questão da formação da criança, né? Dessa nova geração vindo e trazendo conteúdos, trazendo... Mas você acha que esse déficit não se dá por exemplo, as pessoas hoje, você pega, a gente estava falando aí do Gabriel, está no quarto ano, né? Que agora não é mais quarta série, quarto ano. Isso. Por que isso mudou? Exatamente na forma prática da coisa, eu não sei também que resolveu, né? Mas hoje em dia, no seu quarto ano, talvez você soubesse mais coisas que o Gabriel sabe hoje. E o Gabriel sabe muito mais coisas do que um aluno de escola pública, por exemplo. Então, nós estamos falando de uma degradação em 20, 30 anos. Eu acho assim que tem que se ter um conceito de pessoas se unindo, utilizando algum canal, mesmo que seja a internet, mas eu acho que tem que existir uma união para lutar pela educação no Brasil. Eu acho que essa base, inclusive, não só lutar para se ter a educação, mas para se transformar a maneira de educar, trazendo até essa parte da tecnologia, trazendo a influência do quanto conteúdo que eles têm, na idade que eles têm, dentro do prazo e do período metodológico, né? E eu acho isso daí muito importante. Eu acho que nós agora vamos passar por um processo de alteração do nosso governo. Então eu acho muito interessante a gente estudar toda essa parte para ver pelo menos alguma área de algum projeto, de algum governo. Então, ele tem um projeto na área da educação, ou ele tem um projeto na área de lazer, de cultura, ele tem um projeto XY. Pelo menos um único projeto, estudar todos os governos que a gente tem hoje. Você não acha que a gente está acostumado a votar na pessoa, não no projeto? Porque, olha, muito pouca gente, se você fala assim, olha, principalmente os mais radicais, né? Você vai votar em quem? Eu vou votar em fulano de tal. Por quê? Ninguém sabe responder. Mas tudo bem, fala um projeto que ele vai fazer. Não, ele vai garantir, vai investir em educação. Mas o que é investir em educação? É dar dinheiro para a polícia? E muito pouca gente sabe explicar, muito pouca gente pega lá no seu partido, no seu candidato e vai lá, fala, o que esse cara vai fazer? Ele vai fazer uma ponte aqui. Mas por que ele vai fazer uma ponte aqui? Ele vai fazer 10 hospitais aqui, mas aqui precisa de hospital mesmo? É uma região carente? É uma região... Eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu acho que teria As pessoas brigam... assim, se formou uma polaridade política, eu voto no X porque ele usa
boné e o outro usa gravata. Ah, não, eu sou dos que usa gravata. Tá, mas o que o cara que usa gravata vai fazer? Não, não sei. E o do boné? Não, também não sei. Ué. Isso se formou por causa dessa questão que eu falei. Foi um pouco de diligência de gerações anteriores que não trouxeram isso daí em outros países. É muito mais focado nas escolas. Hoje já tem algumas escolas que estão se estruturando para isso, trazendo... até o Gabriel estudou recentemente, com 9 anos ele já está estudando coisas que nós não estudamos. O que um senador faz, o que é um legislativo, o que é o executivo. São coisas que hoje a gente tem que buscar informação. Então eu acho que lutar por isso, para que se trazer esse tipo de conteúdo para a criança, ela jamais esquece. A gente para nós aprendermos hoje, a nossa geração teve mesmo assim grande parte da nossa vida sem essa informação e sem o conteúdo da tecnologia tão rápido igual você falou, entendeu? Hoje a gente tem. Então hoje eu acho que até um pai ou uma mãe, até aconselho, se um pai ou uma mãe hoje deixa o filho assistindo conteúdos de entretenimento, não digo que não deve, mas separa um período para ele assistir um conteúdo de entretenimento, mas também para ele aprender algum conteúdo político, o que o executivo faz. Hoje tem muita interatividade na própria internet, muito conteúdo para a criança com essa informação. E pouca gente sabe, né? Muito pouco divulgado isso. Eu pego alguns vídeos e pesquiso no sentido infantil, numa linguagem infantil, para trazer para o Gabriel. Por quê? Porque ele sentiu muita dificuldade nessa matéria que ele teve, né, na escola. Então eu comecei a trazer conteúdos infantis e busquei na internet e encontrei muito conteúdo infantil voltado para se entender o que cada cargo e o que cada político tem de responsabilidade, né? Um presidente, qualquer responsabilidade, o senador e o governador. Então, qual que é essa responsabilidade? Como surgiu tudo isso, né? E o Gabriel tem lá na polis grega, né? Que o pessoal fazia as reuniões no meio das praças lá, né? Isso. E tudo mais. Agora imagine colocar... Então, está se acontecendo. O Gabriel tem 9 anos hoje. Então, essa mudança tem acontecido. O povo... Mas você acha que tem acontecido? Aí é que eu acho que o ponto-chave será que tem acontecido porque o Gabriel tem condições de estudar numa escola de ensino bom? Será que se a gente pegar o mesmo menino de 9 anos lá que não tem nem saneamento básico, é diferente, né? É bem diferente. É bem diferente, mas esse é aquele processo que eu falei que a gente teve do déficit, né? De outras gerações. Nós deveríamos ter sido encharcados como ele está, e aí é um alerta, né, para as pessoas. Nós deveríamos ter sido encharcados dessa informação. Não tivemos, até pela questão da tecnologia. Hoje a gente tem um meio de comunicação hoje que é só a gente clicar, abrir, né? A maioria das pessoas hoje tem um celular, se não for aí 100% da população. Aí tem uma pequena parte da população que não tem acesso à internet, grande parte da população tem acesso. Então a gente tem que somente direcionar o conteúdo que a gente vai trazer para a próxima geração, né? E você que trabalha com telefonia e essa chegada do 5G, o que vai mudar? Porque, cara, a gente fala de 5G, mas o que é? Meu celular vai ficar mais rápido, só isso? O que é o 5G? Não, o 5G ele trouxe uma tecnologia, André, assim, que abrange muitas coisas. Pode-se trazer para o usuário final uma maneira mais rápida, sim, traz uma facilidade, mas é uma banda que foi aberta para as teles, para elas fornecerem maior conteúdo para você e de uma forma muito mais rápida para chegar para você. Então, o foco principal no 5G hoje é esse. Claro que traz a rapidez, traz a agilidade, é uma internet muito mais rápida, mas eu acho, assim, no meu ponto de vista, tá? É algo que vai trazer muito mais acessibilidade na casa tecnológica, na questão da tecnologia de informação
para direcionar o conteúdo que você busca. Então, isso daí vai ser muito mais rápido. Eu busquei um conteúdo do relógio e a próxima informação que você entrar em outras tecnologias, em outras plataformas, vão te trazer informações sobre aquilo que você buscou. Isso já acontece no 4G. No 5G vai se triplicar. E aí é o carro inteligente, e aí você pesquisou do dente torto que você ficou, você vai ver no seu carro o dente torto, você vai ver na sua casa o dente torto, e toda a plataforma que você tiver de tecnologia, você vai ver sobre aquela informação. Então eu acho que essa é a rapidez. Quer dizer, hoje em dia o cabra não pode falar, eu não sei, não sabia. Né? Pô, é duro falar não sabia, né? É verdade. Vai lá, não é? Pô, vai lá na plataforma e busca lá, coloca lá. Dente torto, tu vai chegar lá. Não é? É verdade. E os caras não sabem, cara. É duro, né? É o que busca o conteúdo, né, André? Eu acho assim, quem busca o conteúdo hoje, o que traz hoje na mídia de ponta, vamos falar assim, são conteúdos que não traz um conhecimento e um crescimento para a pessoa se tornar o que você falou, para ela entender sobre o legislativo, sobre o executivo. Esse conteúdo não vem na mídia de ponta, né? Se vem em horários diferentes do que é o habitual de nós, né? Das pessoas, enfim, né? E aí quando a pessoa pesquisa e busca essa informação e aquela informação vem, aí começa-se a mente da pessoa a mudar, né? Ela começa a ter outras formas de pensar, começa a reivindicar, tem potência para ela falar, e aí vai mudando um país por completo. Por isso que eu acredito mais em gerações novas do que na nossa. 40 anos, eu não sei se tem futuro, não. Estamos enrolados, né? Legal. E você acha que essa questão polarizada aí das eleições, o que você acha que vai acontecer com o nosso futuro aí daqui a uns meses? Meses? Ué. Aí você me quebra. Daqui uns meses nós vamos ter a eleição presidencial, né? Nós estamos num momento hoje mundial, né, André? Assim, eu acho que bem sensível, para não usar outra palavra, bem sensível, né? Na questão econômica, mundialmente falando, na questão de saúde, mundialmente falando. Muita gente acha que é só aqui, né? Só aqui que sobe gasolina, só aqui que... E chegando nesse ponto, André, assim, eu acho que como vai ter a alteração de governo aqui, né, ou mesmo que seja o mesmo, não sei, nessa questão, eu acho que em curto prazo não vai haver mudança. Eu também acredito nisso. Eu acredito que não vai haver mudança em curto prazo. Eu acho que se hoje, né, se a pessoa quer alguma mudança na questão de renda ou financeira, ela já tem que buscar um novo recurso para trazer uma renda para ela. E buscar um novo recurso não é procurar empréstimo em banco, não. É estudar. Estudar, buscar novos horizontes, sei lá. Isso, investimento ou que seja mesmo... Você é um cara que investe desde muito novo, né? Eu tenho essa... Na verdade, a estrutura e base disso daí foi recente. Foi bem recente. Mas eu lembro que há muitos anos você falou, pô, eu tinha umas ações. Eu falei, o quê? O que é isso? Não, mas o meu pai sempre trouxe essa questão financeira na minha vida, na questão de eu ser o responsável por essa vida. Isso desde muito novo, né? Na questão de fui lá e bati o carro e ele fez eu pagar o carro até o último... Né, a batida do carro, mesmo muito menino, imaturo, né, não muito menino, mas muito imaturo, e todas essas questões assim financeiras sempre me mostrou essa responsabilidade. Foi você quem fez, é você quem vai arcar com o que você... A culpa é sempre sua, né? Isso. Deu certo, legal, não deu, o problema é seu. E fiz muita besteira nessa época aí, e eu acho isso daí maravilhoso por parte dele, na questão de não me dar tudo, nem suprir tudo que passou. Eu bati o carro, vou lá e dou um novo carro para ele. Mesmo com condições de fazer isso,
ele me ensinou essa parte dessa estrutura financeira, né? E aí, E você acha que você vai conseguir passar isso da mesma forma, com a mesma sabedoria pro seu filho? pretendo. É mesmo? Pretendo, são as minhas intenções. Você não é aquele pai que dá um tapa, vai preso? E eu acredito que começa nesse primeiro mesmo, com 3, 4 anos, 5 anos, começa a ter essa referência de saber quem que é o pai. Não, o pai é ele, eu preciso ter o respeito sobre ele. Eu lembro uma vez, o Yuri era pequenininho, ele falou assim, não, se você me bater, você vai preso. Eu falei, eu vou preso, mas você fica sem os dentes. É isso. Fica tranquilo. Ter respeito de entender quem que é a autoridade ali, você mostrar isso daí para ele, depois trazer a responsabilidade dele em cima da sua autoridade, você vai falar para ele, ó, você vai fazer assim, e ele vai te obedecer, né? E aí é um caminhar, é um processo, né? E aí depois ele vai estruturar e entender o quanto aquilo é bom. Mas durante esse processo... Ah, é duro. Vou te falar. Durante esse A processo... gente sofreu demais, Deus que me perdoe. E acha que a gente é o único injustiçado. Pô, se tivesse uma bandeira para levantar, né? Mas isso daí hoje... Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei rebelde uma época lá. A gente estava numa mesa de almoço, eu, meu pai e minha mãe, 13 anos. Olha. E eu falei assim, eu vou embora de casa. Meu pai estava comendo assim, ele olhou para cima assim, falou, deixa a chave que você não volta. Continuou comendo. Eu saí dali, falei, filho da mãe, né? Puta que pariu. Ele vai ver. E aí você vai pro quarto, começa a arrumar a mala. Aí você começa a pensar, né? Fala, mas pera aí, eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus. Vou para onde, meu Deus? E, cara, e você não vai embora. Não tem como, né? Não. Ele transmitiu para você a responsabilidade. É o segundo passo que eu falo. Primeiro, você sabia que ele era o pai e você o comunicou. Você já sabia que a autoridade ali era ele. Entendeu? Depois se transforma a responsabilidade e aí vai ter que abrir mão, vai ter que deixar. Às vezes dói para um pai, né? Falar, poxa, eu vou ter que deixar ele passar por isso. Às vezes é uma questão muito mais... profunda, vamos falar assim, é questão de droga já. Mas aí na nossa época, eu me lembro, não tinha tanta depressão, tanto suicídio, não tinha nada disso. Sabe, tinha um caso ou outro, mas a mídia não noticiava. Não, noticiava, mas não era essa enxurrada. Hoje em dia todo mundo é depressivo. Todo mundo, porra. É verdade. Não é? O mimimi que não, você falou. Pelo amor de Deus, cara. É verdade, mas tem um pouco da influência da mídia ponta, que eu falei para você. Essa influência da informação de só trazer esse tipo de conteúdo. Tem a questão socioeconômica, na questão de não se ter acesso a todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui, todo esse passo a passo, né, que não se tem acesso. E tem a questão da estrutura de cada pessoa. E aí é onde eu vejo a base de Deus, entendeu? Por quê? Porque acredito eu que só Deus transforma uma pessoa assim com todo esse processo. E aí vem a questão que eu falo para você da droga, ou até da depressão, que também é uma droga, né? Ou é uma doença. Eu não estou dizendo que não é uma doença séria, pelo amor de Deus, entendeu? Não. Mas eu estou dizendo que hoje em dia a gente é muito mais recorrente, justamente pelo estilo de vida que a gente vive. Exatamente. E aí tem essa questão da falta na comunicação. É por isso que eu falo para você, como que Deus é certo em todos os pontos em que Ele faz. Uma coisa excepcional na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a questão do relacionamento. Ele trata relacionamento em todos os livros bíblicos. E o relacionamento, para se dizer o quanto é importante a pessoa se relacionar. Quando não se há comunicação direta, presente, presencial, começa a se ter essa questão de depressão. Começa a faltar de alguma saúde, coisa. Né? Começa a se ter. Por isso que eu buscar falei, em outras coisas. A nossa mente é dividida em várias coisas, né? Quando não se tem a questão física, a questão da cultura, da música, isso daí não... A minha questão física eu fui buscar na cerveja, na lata de cerveja. Mas ainda dá tempo de você melhorar, né? 40 anos. Faz uma caminhada depois do almoço. Quantas cervejas eu vou ter que tomar depois? Esse é que é o problema. Tenho medo de virar alcoólatra. São decisões. Respeito totalmente sua decisão. Tinha
você vai ter uma consequência nesse futuro. Então, puta que pariu. Não mostra isso pro seu filho, pô. Não, faz o contrário. Não, mas cara, eu dei uma sorte. Quer dizer, a sorte é competência com oportunidade, né? Eu tenho um filho muito mais legal do que eu fui. Isso eu tenho certeza, né? Porque eu fui um filho meio atrapalhado. Cara, eu vejo meu moleque novinho, tive várias alegrias, assim, de se formar como aspirante do exército, tem carta, estagia novo ainda, já com toda essa na profissão dele. Porra, moleque bom mesmo, sabe? Não bebe. Mas vem dessa estrutura que eu falei, viu, André? A sua família, você tem uma mãe que está sempre presente, teve um pai sempre presente, te acompanhando, mesmo que fosse em tudo aquilo que ele tivesse de acessível. Então, toda essa estrutura da família não deve se perder. Se hoje é uma família separada ou existe isso, tem que se haver novamente novas uniões, mesmo que bate-papo de família sempre tem uma confusão, né? Sempre. Beleza. Mesmo que isso daí aconteça, acho que tem que se existir. Eu ia falar besteira. Constantemente. Para criar esses vínculos. Porque a nossa mente, ela precisa sempre saber da onde que a gente saiu. E a discussão, ela não é nociva, desde que seja respeitosa. Eu acho que cada um pode querer votar em quem quer, querer ter o sexo que quer, né? Desde que seja respeitoso. O que eu vejo hoje em dia, que está muito complicado, é essa polarização. Pô, se você levanta depois das 10 horas, eu não gosto de você. Que coisa! Volta a focar na questão da mídia de ponta. Ela tem trazido, quanto mais firmado você sabe que os grandes jornalistas, olha, esses dias a gente estava comentando, puseram um baita grande jornalista aí para fazer uma matéria, uma pauta idiota, sabe? Um negócio... Eu acho que ele mesmo, o cara que cobriu guerra, eu acho que ele mesmo falou, o que eu tô fazendo, falando com essa pessoa aqui e tudo mais. Antigamente, eu percebo que o jornalista dava notícia. Hoje, eu não sei se ele dá notícia, mas ele já dá meio pela opinião dele, né? Se eu não gosto de uma camisa gola V, né? Antigamente o cara falava, olha, camisa gola V custa R$5. Hoje o jornalista fala assim, olha, essa camisa gola V que não é tão bonita, eu tô achando inclusive que tá meio cara. Verdade. Ele não fica apenas criterioso em dar a notícia. Aconteceu tal fato, ponto. Se é bom ou se é ruim, não sei. Não, hoje em dia não. Em tudo, André, eu acho que até na questão do evangelho, em tudo. Quando alguém, até esse tipo de informação que a gente leva, aquela informação chegou para dentro da minha casa, vamos colocar assim, né? Chegou para dentro da minha casa, o meu filho assistiu, a minha esposa assistiu, eu assisti aquela informação, eu tenho que ter uma base, uma estrutura para rebater. A partir do momento em que eu não tenho a informação daquilo para rebater, já tá errado. Eu preciso buscar, preciso estudar. Isso é um hábito que a gente precisa ter hoje, né? Eu falo aqui na questão de filhos, de criação de filhos. Poxa, vamos estudar, vamos ver como que um professor hoje tem o estudo dele, como que é formado, como que é dado as aulas, e ver quais são as melhores instituições, o que elas fazem para mudar. Essa informação, tanto na questão do estudo ou qualquer outra informação que a gente traz, tem que se ter uma base para a gente rebater. E aí a decisão de assistir aquilo ou não assistir aquilo está nisso. Está no que você tem de informação para rebater. Mas aí você não se sente muitas vezes fora de um contexto social? Porque, por exemplo, você vai no boteco, passa na porta no ponto de ônibus, vai lá pegar o ônibus, tem 5 pessoas no ponto. Aí teve um episódio da novela ontem que o
o cara pulou de paraquedas e o paraquedas não abriu. Tem 4 pessoas conversando daquele episódio e você não sabe o que está acontecendo. Você não se sente ausente daquele clã? Pode se ter. Mas a partir do momento em que você tem um estilo de vida e hábitos dessa forma, aquela informação chega para você de uma forma cognitiva mais rápida. Você consegue diluir aquilo lá de forma tão rápida e óbvia, né? E óbvia, que aquilo lá para você vai se tornar informação naquele momento. Entendeu? Então eu acho que não há a necessidade de se buscar esse tipo de conteúdo. Conteúdo que não traga algo cognitivo, algo que você acrescente na sua vida. Então acho que tem que buscar conteúdos para atividades físicas, tem que buscar conteúdos espirituais. Você está falando um monte de atividade física, é uma indireta? Eu não estou entendendo. Espirituais. Eu comprei um tênis aqui, esperando um amigo meu para fazer uma caminhada há uns 6 meses já. Faz mesmo. É verdade. Pior é que o caminho. Caminho, né? Tá, sei. E aí, André, e a área financeira? Hoje, muitas pessoas... Hoje aumentou muito a questão de pessoas que estão partindo para a questão de investimento e financeiro. Então, as pessoas têm procurado conteúdos hoje na internet, inclusive são os influencers hoje que mais têm maior número de seguidores, maior número nas redes sociais, é a área financeira. Então, existem muitas pessoas, né, que estão se sentindo afligidas e já estão buscando conteúdo para rebater, para entender se é a melhor decisão. Porque nessa área impacta direto na vida da pessoa, né? Vai impactar no futuro dela, na vida dela. Claro. Então ela precisa estudar. Então você vê que existem pessoas que estão se movimentando. E aí é em toda a área. Na área espiritual, quando ela ir para um instituto religioso, para qualquer outro lugar que ela se deparar ali, ela vai precisar estudar sobre aquela informação, sobre aquele lugar, sobre o que eles seguem, o que eles pregam, o que eles vivem, para ela... para ela não receber uma informação cega, né? Eu recebo aquela informação e, ok, é a minha verdade a partir de agora. Não é assim. E durante muito tempo, a gente vive a vida e deixa isso passar. Então, por isso que sofre nos dias de hoje, igual a gente falou, poxa, tenho 40 anos e não consigo mudar o Brasil. Entendeu? Então, eu acho que as novas gerações mesmo são o futuro. Ainda tenho esperança nisso, mas acho que há muita influência da nossa geração para que eles façam essa mudança. Nisso também, né? Porque é duro, cara. Você vê uma criança na escola que não sabe fazer uma conta de mais, uma adição, uma subtração, você fala, meu Deus, esse aqui é meu futuro. É verdade. Porra, preciso fazer esse cara crescer na vida, né? É verdade. Hoje os pais têm esse tipo de vontade. Muitos têm esse tipo de vontade. É um conteúdo que muitos buscam entender a mudança no Brasil. Mas ainda está engessado, por causa da nossa geração e gerações passadas, ainda está engessado no Brasil algo muito só. Então não se pensa no amanhã, se pensa no agora. Entendeu? Então é por isso que eu falo na questão do voto, que é importante, existe sim a importância de estudar a respeito dos nossos governantes, saber realmente em quem vai votar e como vai votar, mas eu acho que ele não é a única direção para se tomar. Tem que se instruir as gerações. Um conjunto de coisas, né? E hoje 14, 15, 16 anos, né, já tá tendo opção de voto, com autorização de pais, e são crianças, né, no sentido que precisam de um apoio. Em quem vota? Em quem estão votando? Estão se estudando a respeito disso, né? Então, mas aí você vê como quando a gente para pensar, é complicado também, né? Porque 16 anos, teoricamente, se ela tem o direito ao voto, é porque ela tem consciência do que ela vai fazer, né? Porém, se ela cometer um crime, ela não tem consciência. Porque o menor não comete crime, ele comete ato infracional.
Olha como é contraditório o negócio, né? Então, aí olha chegando para resumir tudo a parte que a gente falou, né? Olha como você tem uma base, hoje você estudou sobre isso um dia, você teve informação sobre isso, você pesquisou. Foi alguma mídia de ponta que falou isso para você? Foi nunca alguém? Falaria. Foi algum nos canais aí de tecnologia mais influentes que trouxe essa informação? Você pegou a informação legal, você estudou, você buscou essa informação e tem hoje base para discutir uma situação dessa. Então, se existe um governador hoje que está apoiando esse tipo de situação, você tem condições de chegar nele e não votar nele. Então, sim. Então esse conteúdo é onde está faltando. E hoje a gente tem canais, André, tem muitos canais hoje que a gente consegue ter essas informações, entendeu? Na nossa época ainda era um pouco mais difícil. Sim, não tinha gente. Eu ia na biblioteca fazer trabalho de escola. A tecnologia e era um barato. Né? É. Você ia na biblioteca, aquele monte de livro, você pegava e você ia meio puto, né? Mas depois que você sentava e abria aquele monte de livros, 2, 3 livros ali, você começava a entrar naquele universo, né? Muito 10. O cheiro do livro, né? Muito bacana. O ato de eu fui à biblioteca, muito, né? Te trazia assim um certo ego inflado, né? Sim. Eu tive que ir à biblioteca, até para dar uma de mala, né? Amanhã eu tenho que ir à biblioteca. Hoje em dia não, cara. Está tudo lá, e-book, não sei o quê, e não sei o quê. E não se busca, né? Por causa desse déficit que a gente buscou de gerações e gerações buscaram para si próprio. Então eu acho que você não acha que... vamos falar um pouco da guerra lá da Ucrânia com a Rússia. O que você acha daquilo tudo? Vários conteúdos, hein? Porra! Você não acha que não estava na hora do cara que está sendo massacrado lá, o Volodymyr Zelensky, pensar um pouco no povo dele e falar, bicho, o que eu tenho que fazer? Onde é cassino aqui para parar de cair bomba? Claro que, mas a soberania não, tudo bem, tá tudo certo, mas olha o tanto de gente que já morreu. Exatamente. Essa questão da guerra e todas as guerras, eu acho que sempre se tem um interesse, isso é uma opinião minha própria, eu acho que sempre se tem um interesse político e político regional. Então, por exemplo, é o continente X, é o continente Y, é o país X, é o país Y. A partir do momento que tem aquela potência, e hoje a gente tem potências que são líderes mundialmente falando, a partir do momento que você tem aquela potência agregada àquilo que é o que acontece nessa guerra, eles não pensam nisso. É o interesse total para si. Financeiro do país, evolucionário do país. Então, mas daqui a pouco acaba o país. Esse é que é o problema. Mas esse daí é o total objetivo, né? Esse é o total objetivo, porque hoje, quem que é o líder que está hoje lá? Quem é que tem o domínio de tudo aquela evolução, aquela tecnologia? Então, o interesse hoje dessas grandes potências é idealizar isso, é trazer para eles o que você tem. Então, para que eu tenha o que você tem hoje, eu preciso fazer uma guerra com você. Entendeu? E aí há interesses total. O que eu vou atingir, ou quem que eu vou atingir em cima de você, para mim, não importa. É o benefício que isso daí vai trazer para mim como potência mundial. Que coisa, né? E vai se Porque eu você acredito sabe que vai ter uma proporção enorme isso daí. Vai ter ainda grande. Quando começou a guerra, eu falei, poxa, né? O cara é um louco, não estou defendendo ele não, pelo amor de Deus. Sim. Pô, um cara, teoricamente, por questão de território, por questão de ideologia, matar um monte de inocente, o cara é um retardado, né? A palavra é essa aí. Mas aí o outro... Aí vamos defender nossa soberania. Uma semana, morreram tantas pessoas, 2, 3, 5, 10, 12 semanas. Falei, mas peraí, daqui a pouco não tem mais o que defender, acaba. Né? Eu entendo os outros países, por exemplo, da OTAN, por exemplo,
que olha, não, a gente está aqui, né? Eu entendo, pô, atacar a Rússia é coisa de louco, né? Mas escuta, eu fico pensando também no Zelensky não falar, escuta, vamos parar, ó, tá bom, ok, vamos fazer o seguinte, ó, para de tacar bomba aqui, o que nós vamos fazer? Ah, preciso que você assine isso. Pessoal, ó, o negócio é o seguinte, eu vou assinar isso aqui porque vai parar de cair bomba em cima do meu povo. Mas isso foi assinado. E dentro de um tratado, o que a Rússia está fazendo até hoje é tudo dentro desse tratado. Então o contrato final e toda a trajetória... Então, mas são muitos civis mortos. Toda a trajetória que se teve está dentro das regras daquele conteúdo, daquele contrato que foi Então, redigido. mas aí a gente pensa assim... Ele tem uma porcentagem para fazer de ataques, ele tem uma porcentagem de civis a morrer, ele tem uma porcentagem. Então dentro de uma guerra, a partir do momento em que se faz aquela guerra, existe um estatuto a seguir e sim. Então, aí você vê que nem o agressor, nem o agredido estão preocupados com a Dona Maria. Não. Mas caiu uma bomba em cima da casa da Dona Maria. Ah, tá aqui, ó, é um percentual aqui. Oh, agora é meio desumano isso agora aí. Agora é uma pergunta minha pra você. Diga. Hoje no Brasil, a estrutura que a gente tem cognitiva de sociedade, a gente teria como e todas as informações que trazem para nós, a gente teria como debater uma questão como essa? Você acha que se viesse hoje para o Brasil, acontecesse com o Brasil o que está acontecendo na Ucrânia, você acha que só socialmente falando, vamos falar assim, a gente teria cabeça para tratar uma Eu situação? acho o seguinte, primeiro, eu acho que não aconteceria, até por causa do poder bélico do nosso país. Nosso país não é ratinho pequeno, né? A gente tem um poder bélico absurdo. Hoje eu entendo que socialmente não teríamos condição, não, por conta né? Porque as pessoas não... A criança de 9 anos não sabe quanto que é 2 mais 2 e tal. Mas hoje eu entendo também que o nosso governo se posicionaria de uma forma a defender a população. Sim, porque é responsabilidade de todo e qualquer dele. governo fazer isso daí. Eu acho que seguinte, eu tenho um contrato aqui, vai morrer tantos % da população. Eu acho que o nosso governo falaria, ó, não dá, não vou assinar. Eu acredito que não. Vamos pro front, então, e você vai me atacar, eu te ataco também. Não, mas aí seria mais eu acredito que seria mais por interesse de um futuro. Vamos trazer para uma ficção científica, vamos colocar assim como se fosse um filme, né? E vai se acontecer algo sobrenatural sobre aquele país. O que o governo mais pensaria seria para se manter a população e para que aquela população voltasse a ser um país talvez até melhor. Até porque se acabar a população, você vai governar o quê? A ideia da guerra é essa. No meu conceito, a ideia da guerra é essa. É se fazer com que haja uma catástrofe, mesmo que seja por mim, regida, para que eu traga uma nova população, uma nova sociedade mais bem estruturada. O Tiradentes, o Zelensky agora, foi o herói. Ele optou em se aliar Não, ok, se aliar, mas chega um ponto... Não, eu não acho até que está errado, não. Mas escuta, chega um ponto que, peraí, isso aí eu acho que é igual... você tem que saber quando não dá mais, meu braço não alcança ali, Infelizmente, tentamos, ok. Ou alguém me ajuda, ou eu parei por aqui. Não, eu acho que está caminhando conforme ele quer. Ele está caminhando conforme Mas olha, é triste pensar nisso, hein? Ele tirou mais de 80% da população de lá, ele conseguiu retirar refugiados e levou para países próximos. Olha... E são aliações que foram feitas já de muitos anos. Então, por isso que eu falo para você, eu acredito que a base dele
Ele é uma pessoa que está no poder lá há muitos anos, não é de agora, né? Sim. Ele tem sim lá a questão de não de ter um passado, mas ele está ali naquele poder já, e aquela estrutura de poder, vamos falar assim, não só falando como presidente, mas aquela estrutura de poder já é há muitos anos. Então ele já vem conversando com países aliados para refugiados, ele já vem conversando com outras estruturas para isso. Sim, não, ok, mas a catástrofe que ele provoca, a catástrofe que ele provoca nesses países também, porque, olha, tudo bem, olha, recebemos refugiados, puxa, que questão humanitária, tudo lindo. Só que aí, o hospitalzinho da minha cidade lá não dá conta mais, né? Aí o Bom Prato lá da minha cidade não dá conta mais. E aí você vai colapsando tudo. Aí vem a estrutura do país, onde ele vai receber, como no Brasil, eu acredito que aí é um processo para se cadastrar aquela pessoa, para ela fazer parte daquela sociedade, daquela população. E aí tem que se fazer um estudo geral sobre a estrutura. Isso, na verdade, André, eu acredito que quando acontece, na forma que aconteceu, foi muito inesperado, não só para nós, porque, por exemplo, olha, mas para todos. A gente fica vendo, por exemplo, o povo venezuelano. Cara, não tem o que comer. Né? Outros países, os caras estão comendo cachorro na rua, acabaram os cachorros, não tem mais. Não tem cachorro, não tem mais gato. Por quê? Comeram tudo. Por quê? Porque não tem comida. Agora, fala para mim, quantos desses venezuelanos são cadastrados sobre o processo? Ok, mas escuta, tá bom do jeito que tá na Venezuela? Não tá, pelo amor de Deus. Aí é o que eu falo para você. Aí existe a liderança nos Estados Unidos, vamos colocar os Estados Unidos como exemplo aí, na questão de trazer para o país, e aí é uma questão muito patriota, né, deles, para o país, essa questão de externos, de pessoas que vêm de fora para lá. O quanto eles são rígidos nisso, o quanto eles são então, e eles são rígidos, não são porque eles são maus. E o quanto traz isso daí de benefício para o país. Claro! Isso traz uma consequência ruim para as pessoas que tentam entrar lá ilegalmente. Podem ir presos, podem retornar ao país em que estavam e voltar à guerra, que seja da Ucrânia ou qualquer outra. Pode se acontecer. Mas protege a pátria. Mas há o benefício da pátria. É. É uma questão de... É difícil, né? Porque é uma decisão. vida pela outra, né? É uma questão de decisão. É duro. É a mesma questão da guerra. É uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Bom, deixa seu recado final aí para todo mundo aí que curtiu o nosso papo aqui. Foi muito bacana, André. Eu sempre pensei, a gente sempre falou disso, né? Eu sempre pensei em fazer alguma coisa contigo, né, cara? Então, esse daqui foi um passo que a gente deu do nada, né, cara? Mas foi muito bacana, eu gostei muito. Acredito que tenha passado algum conteúdo para que cresça quem assistir aí o conteúdo, que a gente possa divulgar isso daí, em nome de Jesus. E acredito que Deus também possa chegar ao coração dessas pessoas para que elas possam entender que na palavra de Deus há instrução em todas as coisas. E eu queria também deixar os meus contatos. Claro, né? Claro. Que é o meu Instagram, Felipe.Cabral. E o Facebook também é Felipe Cabral. E tá aqui na tela também. Isso. E eu queria que vocês estivessem lá para a gente fazer mais conteúdos como esse, para que a gente possa crescer como um país, Brasil. Felipe, muito obrigado. Foi realmente enriquecedor. Toda vez que eu converso contigo, me acrescenta alguma coisa e eu guardo lições, né? E muito obrigado pela conversa. Obrigado. E você que quer fazer seu podcast e tudo mais, liga pra gente, tá aqui na tela o seu telefone, traga seu conteúdo para cá e venha fazer seu podcast conosco. A gente tem toda uma estrutura e tudo mais, tá certo? Até mais, pessoal!